temperatura gramática. Foi nosso dia de educação sexual e eu odeio química. Não posso meditar nem divertir, o tempo inteiro tem que estudar. Vamos lá, galera, questão 83, ela fala o seguinte, tá? Em uma das cenas de determinado filme, um vilão dispara um tiro de pistola que o herói consegue desviar, tá? Aí ele quer saber qual o tempo de reação que o herói tem para poder desviar do projétil igual Matrix, beleza? Bom, o que ele dá? Ele dá a velocidade do projétil, 338 metros por segundo, e dá a velocidade do som do ar, que é aproximadamente 346 metros por segundo. E fala que a distância do, que é o projétil, tá? E fala que a distância do projétil até o cara, né, vale 12 metros. Bom, o que acontece? Quando o cara atira, como a velocidade do som é maior que a do projétil, ele percebe o som antes do que o projétil chegando. Vamos supor que aqui eu tenha uma frente de onda sonora chegando nele. Quando essa frente de onda sonora chegou até ele, o projétil, vamos supor, está mais ou menos aqui ainda. Ó. Ou seja, então ele tem esse intervalo de tempo para poder pensar no que ele vai fazer, para poder desviar do projétil. Então, o tempo de reação que a questão pede, nada mais é que o tempo do projétil que ele leva, menos o tempo que a onda sonora leva. Como a gente sabe que a velocidade de ambos é constante, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Tempo é igual a espaço sobre velocidade, ou seja, então o tempo de reação vai ser o espaço que o projétil vai percorrer, dividido pela velocidade do projétil, menos o espaço que o som vai percorrer, também é 12, dividido pela velocidade do som. Bom, galera, agora infelizmente a gente tem que fazer ou estimar essa continha enjoada aqui, ó. 12 dividido por 338 é aproximadamente 0,036. 12 dividido por 346 é aproximadamente 0,035. Se a gente fizer um menos o outro, nós vamos achar 0,001 segundo, ou seja, 1 milésimo, tranquilo? Essa é uma questão que eu achei uma questão sacanagem, para o cara fazer uma continha dessa aqui na hora da prova é complicado, mas a opção correta seria letra A. Show? Questão 84, prova 11 ainda, a questão fala o seguinte, galera, tá vendo um caminhão, tá? Com massa de 20.000 kg com uma velocidade de 110 km por hora. E aqui eu tenho um carro com uma massa de 5.000 kg inicialmente parado. Esses carros se colidem. E na colisão a questão fala que eles seguem juntos com uma certa velocidade V, vamos chamar de V'inha, que eu quero descobrir, tranquilo? Essa é uma típica questão de quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Lembrando que quantidade de movimento nada mais é a massa da partícula multiplicada pela velocidade instantânea da partícula. Tranquilo? Então, é facinho de gravar a quantidade de movimento. Beleza? Então, antes da colisão, a gente só tinha a quantidade de movimento do caminhão, porque ele estava em movimento. E esse cara aí, esse cara estava parado. Mas depois da colisão, os dois seguiram juntos. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes é só do caminhão. Então vai ser a massa do caminhão, que eu chamei de remão, que é 20.000 kg, vezes a velocidade do caminhão, que vale 110 km por hora. Hein, Joey? Tem que passar para metro por segundo? Não vai precisar, porque eu vou trabalhar com quilômetro por hora desse lado e desse lado também, então não precisa. Então, ó, vezes 110 vai ser igual. Só que depois da colisão, os dois seguiram juntos, é uma colisão inelástica, ou seja, então vai ser a massa do caminhão, 20.000, mais a massa do carro, que é de 5.000. Tudo isso vezes V'inha, ou seja, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Pronto, morreu. Então vai ficar 20.000
vezes 110 igual a 20.000 mais 5.000, alguma coisa está me dizendo que vale 25.000 vezes velhinha, correto? Facão nesses 3 zeros, facão nesses 3 zeros, tranquilo? Se eu simplificar por 5 dos dois lados, aqui vai ficar 4, confere? 4 vezes 110, e aqui vai ficar 5 velhinha, tranquilo? Bom, se eu multiplicar esses dois e dividir aqui, vai ficar, velhinha vai ser igual a 4 vezes 110, 440 sobre 5. 440 sobre 5, alguma coisa está me dizendo que vale, já vou na resposta mais ou menos, 88 km por hora. Show! Vamos lá, galera, questão 85 da prova 11. A atração gravitacional que o Sol exerce na Terra vale 3,5 vezes 10 a 22 newtons. E a questão fala ainda que a massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24 kg. A questão pede, galera, qual o valor do módulo da aceleração centrípeta que a Terra tem no movimento orbital, né? No movimento de circular que ela faz aqui ao redor do Sol. Tranquilo? Bom, aí você pensa, pô, eu tenho força, eu tenho massa, a questão quer saber a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma força que sempre aponta para o centro da trajetória, ou seja, seria uma força não, né? Uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, fazendo com que a direção da velocidade a cada hora vai mudando, tá? Bom, já que eu tenho força, que eu tenho massa, eu posso usar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante, vetor, é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Bom, a força nesse caso é a força gravitacional. Em módulo, ela vale 3,5 vezes 10 a 22. Massa é a massa do planeta, da Terra, que vale 6,0 vezes 10 a 24. E a aceleração é a própria aceleração centrífuga, que eu vou chamar de ACP. Aceleração centrífuga. Pega esse malandro, passo dividindo, ajeita a equação. Vai ficar o seguinte: a aceleração centrípeta é igual a 3,5 vezes 10 a 22 dividido por 6 vezes 10 a 24. Tranquilo? Se quando você for no cantinho e fizer 3,5 dividido por 6, vai dar 0,58. 10 elevado a 22 dividido por 10 a 24 dá 10 a menos 2. Se eu andar uma casa decimal para a direita, esse cara diminui um expoente. Então vai ficar 5,8 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Show de bola, letra B. Vamos lá, galera, questão 86, prova 11 ainda. A questão fala o seguinte: um tubo sonoro aberto em duas extremidades, tá? Ele tem um comprimento de 80 centímetros. A questão fala que a velocidade do ar oscilando, a velocidade do som no ar oscilando dentro dele vale 360 metros por segundo. A questão quer saber qual a frequência, tá, das ondas nesse tubo sonoro. Para a gente calcular a frequência, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. Ou seja, a frequência é igual a n vezes v dividido por 2L. Ah, esse n aqui, índio. Esse n é o seguinte: esse n são números naturais, né? Que vai de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, se n for igual a 1, é chamado de frequência fundamental. Se n for igual a 2, é chamado de segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e assim por diante. E a questão fala que justamente é o segundo harmônico. Ou seja, já que é o segundo harmônico, qual o valorzinho de n que vai entrar aqui? 2. Bom, morreu. Então F vai ser igual a 2 vezes a velocidade do som no ar, 360, sobre 2 vezes L. L vale 80 centímetros. Só o seguinte, galera,
cuidado, aqui está em centímetros. Para a gente ter uma frequência em hertz, a gente tem que passar em centímetros para metros. Então, 80 centímetros vale 0,8 metros. Facão no 2, 360 dividido por 0,8 vai dar 450 hertz. Show de bola? Letra D. Então, opção correta, letra D. Beleza? Vamos lá, galera, questão 87 agora. A questão fala o seguinte: eu tenho um fio condutor, né, que eu tenho uma corrente elétrica atravessando esse fio, essa corrente está para a direita, e aqui embaixo eu tenho outro fio condutor, a corrente elétrica está para a esquerda, certo? A questão pede o seguinte, ela quer saber se no ponto A o campo magnético está entrando, saindo, no ponto B o campo magnético está entrando, saindo, no ponto C também. Só para a gente lembrar, Xzinho, o campo magnético está entrando no quadro, no plano, e pontinho, bolinha, o campo magnético está saindo do plano. É só usar a regra da mão direita. Vamos olhar para esse ponto B aqui, ó. Se eu colocar o dedão na direção da corrente e abraçar o fio, está entrando aqui e saindo do outro lado. Então aqui, ó, Xzinho entrando em relação a esse fio. Vamos olhar agora para esse fio. Dedão no sentido da corrente, abraça o fio entrando aqui e saindo aqui. Então aqui, ó, então no meio eu já sei que o campo magnético total está entrando. Então no ponto B eu tenho o campo magnético entrando. Vamos olhar aqui para o ponto A. Galera, como o ponto A está mais perto do fio, né, desse primeiro fio aqui, eu vou considerar só o campo magnético dele, porque as correntes são iguais. E ele está mais perto. Então, ó, se eu colocar o dedão no sentido da corrente, abraçar o fio, entrando aqui e saindo no ponto A. Então, no ponto A, saindo, bolinha. Mesma coisa aqui agora, se eu colocar o dedão no sentido da corrente, abraçar o fio, entrando aqui, circulou lá embaixo e saindo aqui. Então, no ponto C, está saindo, bolinha. Bolinha, Xzinho, bolinha. Opção, letra A. Xzinho, melhor, pontinho, né? Pontinho, Xzinho, bolinha. Opção correta, letra A. Então, letra A. Show!